mesmo, né? Tá nessa casa mais uma vez. Vocês não me veem muito. Bom para vocês, né? Que sou aquela palestrante custosa, que eu vim aqui para deixar você desconfortável. Que o palestrante, ele tenta de todo lado te alcançar, te cutucar de alguma maneira, sabe? Falar alguma coisa que faça sentido. Então, que Jesus esteja conosco hoje, né, nesse momento, nos iluminando, inspirando a nós todos, né, não só para quem fala, mas principalmente para quem ouve. O mestre tem que estar sentadinho do nosso lado o tempo todo. Vamos lá. Então é assim, lembra que o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então não deixa sua mágoa escorrer para o seu coração, sua mágoa comigo escorrer para o seu coração, porque eu só falo coisa custosa de ouvir, mas necessárias. Eu sinto essa necessidade de fazer com que as pessoas se interessem pelo Evangelho, que compreendam que não é uma coisa que você vai lá na casa espírita e não traz isso para a sua vida, sabe? A partir do momento que você compreende as lições e passa a vivê-las de todas as maneiras possíveis no seu dia a dia, com aqueles que vão com você, sua vida fica mais fácil e você passa a ser mais feliz. Então, nem que seja assim por um motivo egoísta, né? Vamos tentar entender que esforço enorme que foi esse de Jesus para estar conosco há tanto tempo e que mensagem é essa que ainda precisa chegar aos nossos ouvidos. O capítulo 18, o Kardec tirou especificamente para a gente compreender que o Evangelho vai chegar em você de muitas maneiras. Por isso que nós somos chamados. Mas se você não se transforma, em algum momento você não será escolhido. Por quem? Por você mesmo. Você não vai estar pronto. Você não vai se sentir à vontade com aquelas pessoas que já são as escolhidas. Ah, Marisa, está parecendo igreja evangélica, né? Não, em absoluto. Aqui a gente pega toda a situação, né, da sua vida e não fala para você, eu tenho a resposta. Não, eu vou devolver para você, para que você elabore aquilo que você está vivendo e compreenda o que está acontecendo com você. Então, quando Jesus conta aquela série de parábolas, eu vou contar algumas hoje, a gente precisa compreender que precisa sair da ignorância. Então, o versículo bíblico eu trouxe para vocês, o resumo da ópera é esse: você vai ser chamado, mas será que você vai ser escolhido? Então, o ignorante, ele tem a desculpa: não, eu não sabia, eu não fiz porque ninguém mandou eu fazer, eu não fiz porque eu não sou capaz, eu não fiz porque eu não tenho idade para fazer isso, entendeu? Você tem um monte de desculpas. Só que nós estamos na Terra vivendo um salto quântico. A gente ouve muito falar essa palavra, né? Mas é um momento de mudança, está tudo acelerado. O que nos dizem é que se o dia tem 24 horas, nós estamos a 3 minutos da meia-noite. O que dá para aprender em 3 minutos, Marisa? Muita coisa, muita coisa. Vocês vão ver que ainda dá para fazer alguma coisa. Eu trouxe, eu trouxe duas histórias, bem rapidinhas. Eu perdi o microfone. Ele está aqui. Se ele cair, você me avisa, por favor. Aí ele não cai. Acho que ele rodou. Ok. A primeira história que eu trago para vocês é o seguinte: quem contou foi o Jorge Elahá. Ele disse que tem um amigo lá em Porto Velho que tinha um filho de 13 anos. E o filho perguntava para ele: pai, o que você está lendo? E o pai fechava o livro e dizia: isso é espiritismo. Isso não é para você. Você não tem idade para se aproximar disso. Pegava os livros e trancava a chave. O que o menino de 13 anos faz? Vai na biblioteca da escola e lê tudo. Leu tudo. Chegou no pai dele e falou: pai, estou pronto para conversar com você sobre espiritismo. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar é por que eu não podia ter acesso a essa informação tão preciosa, tão rara, tão interessante, tão, né? Fez todo sentido para mim. Eu tenho 13 anos. O pai disse: é porque eu sou comerciante e eu acho que você vai ser um comerciante fraco. Qual é a ideia do pai? Que o menino ia dar tudo que ele tinha
ia deixar todo mundo na miséria, né? E o filho disse, não, pai, em absoluto, nós vamos otimizar nossos talentos, otimizar nossos recursos. Tão logo possível estarei aqui trabalhando no nosso negócio. Dizem que o Jorge falou que é um dos negócios mais prósperos da cidade, onde se faz muita caridade, onde, né, eles têm lá uma forma de alcançar. Então, o espiritismo não te faz fraco para nada, pelo contrário, te enche de informações e de caminhos e de respostas que vão fazer com que você viva a sua vida melhor. Né? Então, não adianta esconder. Se for para você chegar naquela informação, ela vai vir, ela vai chegar. Para mim, chegou com 40 anos, eu acho pouco, acho que foi tarde, mas tudo bem. Né? Já tem 23 anos que eu consigo ser o espírito e foi muito bom. Mas eu me ressinto quando alguém fala assim, eu nasci em lar espírita. Eu falo, nossa, que inveja. Ai, que inveja de você. Fazia oração na sua casa mesmo? Né? Vocês falavam de Jesus? Gente, façam isso pelas crianças. Se você é avó, pai, sabe, traz o evangelho para a vida das crianças. Quanto antes você ensinar uma criança a orar, melhor. E se você não está orando, comece. Faça a sua conexão com o sagrado, com o divino. A próxima historinha é o seguinte, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, há mais de 150 anos atrás, o que os padres mandaram fazer? Vamos queimar esse negócio, vamos queimar esses livros, tudo. Esse negócio está tirando as pessoas, está tirando a atenção das pessoas. Isso aí é uma doutrina perigosa, né? E encheram as praças de livros, o Livro dos Espíritos. Naquela época, gente, era difícil demais imprimir um livro. Era com aqueles tipógrafos e tudo, uma letrinha que saía errada tinha que desmanchar tudo. Não, trem mais difícil. Quando Kardec viu aquele trabalho todo em fogo, ele foi para os espíritos, né? Falou, que é isso? Olha que estão queimando nossos livros, né? Anos, né? Juntando essa informação, a resposta dos espíritos, isso é ótimo. Oi? Como assim? Essa é a melhor propaganda que nós poderíamos ter, porque assim nós suscitamos o interesse das pessoas que lerão em grupos, que discutirão e que farão. Então, assim, não adianta você chegar no mundo espiritual e não ter a veste, né? Essa parábola é linda, né? Jesus conta do reino de Deus e diz que o reino de Deus é como um pai que ia casar o filho e sai convidando todo mundo. Primeiro, os mais importantes, né? Sempre tem uma ordem aí. Até que em algum momento ele falou, chama todo mundo. E a festa começou. E uma das pessoas chamadas estava lá participando da festa, o dono da casa chega para ele e fala, você não pode participar da festa. Ele, por quê? Você mandou chamar todo mundo, né? O tal dos muitos os chamados. E ele disse, você não tem a veste nupcial, você não pode estar aqui. E assim, a Bíblia conta, né, nessa parábola específica, que o dono da casa falou, você vai ter pés e mãos amarrados e vai ser jogado no local onde tem choro e ranger de dentes. Parece com a terra, com a vida que a gente leva aqui? Nós estamos presos aqui, né? Então, nós não tínhamos a veste. Olha que legal, da última vez a gente não pôde aproveitar. Mas dá tempo, porque é só a mudança de atitude, sabe? Você começa a viver numa situação que você escolhe o bem em todos os momentos, sabe? E que informação é essa que o Espiritismo veio alargar para todo mundo, veio trazer, né? Eu vou mostrar o versículo primeiro, porque faz sentido demais. Ele está em Lucas 12, 47 e 48. Isso é Jesus falando. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Eu acho que a maioria de nós aqui já se aproximou do Evangelho a ponto de precisar prestar contas. Para quem? Para você mesmo, porque o reino de Deus está em você.
O que a Marisa está tentando te dizer é que quando você faz errado, você sabe que você fez errado e escolhe fazer errado, né? Quando você escolhe ser injusto, quando você escolhe ser maledicente, fofoqueiro, quando você escolhe maltratar isso aqui, um irmão seu, você faz porque você quer fazer. Você sabe que você está fazendo errado, porque o mal é o mal. Assim como o bem é o bem. E o que Jesus veio falar? Você precisa se sintonizar na sintonia do bem, para que quando a sua consciência, né, que é o reino de Deus em você, te cobrar contas, você está em paz. Na minha casa espírita, muitas vezes a entidade, né, que incorpora, que é o Dr. Paulo, ele pergunta para a gente, quem está pronto para morrer? É um ou dois, assim, 50 que levanta a mão. E a gente tem muitas tendências, coisas que a gente está achando que ainda tem tempo. Gente, essa noite sua alma pode ser reclamada por Deus. Por isso que a gente nunca se despede de alguém com desavença, com diferença, porque Jesus já pediu para a gente que a gente tem que resolver enquanto está a caminho com o irmão. E a literatura espírita vem explicar para a gente que, às vezes, tem gente que leva 500 anos para reencontrar um desafeto e ter a oportunidade de renascer com aquela pessoa. Então, vamos tomar um pouco mais de cuidado com essas contas que a gente vem acumulando por aí. Porque se está difícil, é porque a conta está grande, vocês não acham? É simples assim. E se você não vai pela sua vontade, não é? Você leva uns empurrãozinhos assim de Deus, sabe? Ele dá mais uma apertadinha, ele aumenta mais 1 grau na temperatura, né? Tá quente, né? Então é assim, meu filho está nos Estados Unidos, 44 graus. Eu falo, credo, tá pior que Goiânia, 44 graus. Deus me livre. Aí eu brinco com ele, Deus deu mais uma apertadinha aí para ver se fez melhor. Muito se pedirá a quem muito recebeu. O Espiritismo vai ampliar a sua visão, a nossa responsabilidade espiritual. O conhecimento nos obriga a sair da ignorância e iniciar a renovação íntima. Que conhecimento espiritual é esse? Reencarnação, lei divina, né? As leis divinas vão retirar o véu da tua cara, né? E a partir desse momento, a sua negligência moral vai ficando mais grave, porque você sabe que não pode deixar para depois, né? Você sabe que aquele filho problemático, ele está com você, não é para você tentar tirar o peso que tem na vida dele, mas para acompanhar. Pouquíssimo tempo, uma senhora chegou para mim e falou assim, meu filho quebra a casa e a última coisa que ele quebrou foi meu braço. Eu falei, por que seu filho é violento com você assim? Porque ele é um drogado. E eu disse a ela, chame a polícia. Que? Ele é meu filho, não posso fazer isso. Eu falei, vou te falar uma coisa. Quando você esconde as coisas, tenta enfiar debaixo do tapete o que ele está fazendo, você está tentando adiar a cobrança para ele. A sociedade tem maneiras de punir essas pessoas, né? Assim como aquelas que se desorganizam tanto emocionalmente que precisam de uma instituição psiquiátrica. Você vai manter uma pessoa dentro da sua casa que você não tem nenhuma confiança que ela mantenha a própria vida ou a vida de quem está ali, é irresponsabilidade. Tá? Existem instituições, lugares que precisam justamente acolher essas pessoas com responsabilidade, com respeito, sabe? A gente não pode tentar tirar do outro o peso da vida do outro, você pode ajudá-lo, né? Uma funcionária minha me ligou uma vez, me contando essa história antiga. Meu filho está com o braço quebrado. O que aconteceu? Ela falou, a polícia, a GCM, a Guarda Civil, deu uma surra nele. Ele deve estar com uma costela quebrada e o braço aonde foi o chute, né? Falei, leva para o posto de saúde, né? Ela falou, mas eu não posso, ele apanhou da polícia. Eu falei, você vai dizer isso para o médico? Ele apanhou da polícia. E assim ela fez. O menino não queria ir porque ele achou que ia ser preso no posto de saúde. Nada, não aconteceu nada. Engessaram o braço dele e tal. E ela falou, foi a melhor coisa que podia ter acontecido com meu filho. Ele voltou a estudar,
ele voltou a me ajudar na casa, o rapaz tinha 16 anos na época e voltou para o bem. Então, às vezes, você fica adiando que determinada coisa, alguma endireitamento aconteça na vida da pessoa, porque você acha que vai dar conta. Não dá, gente. Não dá. A gente mal dá conta de si mesmo, né? Então, assim, o seu sofrimento, porque alguém está doente, porque alguém que você ama muito está passando por uma situação difícil, ore por ele, faça o que você puder para ajudar, mas a dor é dele. Uhum, é dele. Eu tenho a minha mãe, foi bem interessante, ela falava assim para mim, eu não quero que você sofra. Eu falei, mãe, vou contar uma coisa para a senhora, eu estou aqui para ajudar no que for possível. Eu te amo demais, mas essa dor te pertence, ela é sua. É você que está vivendo isso, claro, com o amor de quem puder te ajudar, mas a dor é tua. Né? Então não adianta, você não vai passar pelo outro o que ele precisa passar, agora ajudar de todas as maneiras. Vocês entendem a diferença, né? Então, se você já é capaz de compreender essa mensagem de amor, essa mensagem de autoaperfeiçoamento deixada por Jesus, você é uma candeia acesa, você é uma vela acesa, né? Que espalha o quê? Luz, luz, amor, benevolência, né? E se você tem uma vela acesa, você vai esconder ela debaixo da cama? Não, você vai colocá-la num lugar alto para iluminar tudo. Foi isso que Jesus falou, dizendo assim: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para os que entrem vejam a luz. Que é o que aquele pai fazia. Ele acendeu a luz dentro dele, mas fechava os livros e chave neles. Não. Marícia, você tem religião? Sim, eu sou cristã espírita, né? Porque as pessoas acham que a gente faz outra coisa, então eu deixo bem claro que nós somos cristãos primeiro. Você faz... Não, você quer ir conhecer a minha casa, tal, que as pessoas acabam tendo curiosidade, né? Porque a gente tem essa atitude mais positiva, esse sorriso franco, né? A gente é essa pessoa diferente de quem está aí perdido, né? A gente sabe de onde veio, onde que está, para onde vai. Ninguém aqui tem dúvida de que a morte não existe. A gente vai num velório e está tudo bem. A gente diz até já, né? O nosso amiguinho lá que está desencarnado, até já, meu filho, até um dia. Daqui a pouco a gente vai estar, todo mundo vai se reunir. É diferente da pessoa que chega num caixão e se debruça e se desespera. É completamente diferente. Nós temos respostas para isso e para tudo. Né? Eu sou espírita, inclusive, porque eu não entendi uma criança doente, uma criança pequenininha doente, né? E eu pensava, o que essa criança fez para estar passando por isso, né? Que Deus ruim, maligno, né? Você não vê naquela criança um espírito imortal, que está só continuando uma estrada que começou lá atrás, né? Se você está a caminho com ele, sua função é ajudar, de todas as maneiras, mas a dor é dele. Mesmo que tenha 2 aninhos de idade, a dor é dele. Quem vai aprender é ele. Então, ser chamado significa compreender a lei de amor, né? Sermos escolhidos vai depender do seu esforço pessoal em viver essa lei de amor na sua própria vida. A lei de Deus, aonde que ela está? A gente aprende na questão 621 que o Kardec perguntou, né? Aonde é que está a lei de Deus? Na consciência. Ela está dentro de você, em você. E a tua função na sua vida é expandir sua consciência, né? E ter a sua experiência pessoal, né? Com esse ser que é você, né? Você não é um corpo, você é o espírito, né? Nesse momento encarnado. E essa experiência é de transcendência mesmo. Ela ultrapassa as barreiras do seu corpo. Então, o espiritismo, ele não veio para criar mais coisa para você fazer, mais barreira, coisa proibida, nada disso, obrigação. Ele vai despertar o que já tem em você, né, tornando o cumprimento do dever uma necessidade, né? Então, se você tem o talento, como o Célio, por exemplo, que eu sei, como o próprio Zé Carlos, né? Você tem o talento para falar, para explicar as coisas, use, aproveite a oportunidade que você tiver, sabe, para trazer um pouco de luz para essas pessoas perdidas que estão aí.
sabe? Se você não tem o dom de falar, você sabe fazer sopa, descobre um centro, não sei se essa casa faz a sopa, a marmita, tem uma feijoada beneficente, vai lá ajudar, todo mundo sabe picar um tomatinho, uma cebola, cada um faz o que dá conta, mas tem que fazer. Não pode ficar lá dentro de casa sentindo que é o último bis do pacote, não, porque você não é. Não é. Senão você não estava encarnado em um lugar tão difícil como a Terra. Nós estamos aqui para evoluir. Ninguém aqui, pelo menos dos que eu conheço, está aqui em missão. A maioria veio para aprender mesmo. Então, põe a mão aí no leme, né, nessa rua, e vamos dirigir essa vida que é nossa, né? Então, a gente faz uma coisa com a nossa consciência, que é colocar a nossa vontade em movimento, que é o nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente ouve falar assim, ah, tal casal se separou. A gente fala, nossa, de repente, nada é de repente. Nada. Nada acontece de repente. Uma gravidez não acontece de repente, uma separação não é de repente, fulano formar lá num PhD não é de repente, tem muito esforço envolvido. E são as micro-escolhas que você faz em todos as 24 horas do seu dia que vão plantar o seu próximo dia, o seu próximo ano, seus próximos 10 anos, não é? Alguém aqui pensa que não plantou a vida que está vivendo? Alguém aqui acha, não, essa colheita aqui não é minha. Pois então a Marise vai te contar que tudo que você está vivendo, você escolheu viver lá atrás. Tá? Então, se está difícil, vamos plantar umas sementes diferentes, né? Para colher umas coisas diferentes mais para frente. É assim que funciona. Não tá bom? Vamos sacudir para melhorar, tá bom? E aprender sem reclamar o que está acontecendo. Então, essa liberdade, porque é uma liberdade, você escolhe, né? Só que Deus, ele é tão justo que deixa você plantar o que você quiser. E ele é tão justo e bom que permite que você colha. Então, assim, se as coisas dão certo é porque você é joia, inteligente. Se deu errado, Deus não gosta de você. Né? Todo mundo adora falar que você dá tudo errado, né? Deus não gosta de mim. Mas se der certo, o mérito é só seu. Não é bem assim que a coisa funciona. Nós estamos todos conectados. Então, de repente, alguém chega para mim e fala assim, ah, eu estou muito deprimido, e nem eu sei por quê. Nós estamos vivendo momentos muito acelerados. O nosso trabalho é hostil, desculpem a palavra, se tiver algum empresário aí. O nosso trabalho é muito hostil, nossa carga horária é muito, né, pesada, enfim, até o que trabalha por conta própria também está muito pressionado, né? Vivemos momentos difíceis. Então, talvez até na sua vida pessoal está tudo bem, mas a sociedade como um todo está chacoalhando. É impossível a gente não se abalar com todas essas guerras, com todas essas notícias que a gente ouve. E às vezes até muito perto da gente tem gente precisando. Então a gente vai fazendo essas escolhas, não é? Mas você tem que compreender que você é arquiteto do seu destino, você é dono da sua vida. E se não tá bom, mude, sabe? Ah, eu tô velho para mudar, que isso? Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 63 anos. Tem gente que começou negócios com 80. Hoje, um amigo meu me contou uma história excelente. Eu sempre pergunto da mãe dele. Meu amigo deve ter um pouco mais do que eu, uns 67 anos, e a mãe dele, 92. Tá tudo bem com essa mãe? Uai, minha mãe tá ótima. Um ano atrás, ela falou: quero mudar desse apartamento. Não gosto desse apartamento mais. O apartamento que ela morou 35 anos. Aí ele com as irmãs falou: ai, vamos deixar ela esquecer isso, né? Ela tá velha, 91, né? O ano passado. Aí, quando der fé, a velha lá no cartório, assinando a escritura, ela contratou um corretor. Meus filhos não me ajudam, né? Contratou um corretor, dono do nariz dela, comprou uma casa. Não satisfeita, comprou no mesmo condomínio uma casa maior. Então, toda a família que vem do interior, eles são de Catalão, vem do interior, fica tudo na casa dela, é aquela furupa, 5 quartos, não sei o quê. Isso que ela mudou do apartamento, porque o apartamento era grande. Agora ela mora numa casa que o terreno é 1.000 metros, a casa deve ter 400, né? Mas ela escolheu. Ela tem 92 anos e é dona da própria vida. Assim, para mim isso é, sabe, exemplo de vida. Sabe, eu sou dona de mim, eu quero trocar de casa. Alguém vai me ajudar, né? Vai me dar uma opinião? Não vai? Não seja por isso. Serão comunicados de que eu faço a troca. Isso é caso verídico, está me contado hoje. Isso é uso consciente
da vontade, né? E se ela tivesse mudado para um lugar ruim, com um problema, não sei o quê, ela ia colher os frutos disso, né? Ainda bem que não foi o caso. Então, o livre-arbítrio vai te ajudar na sua semeadura diária, né? Então, o muito receber está em escolher o bem por livre e espontânea vontade. Então, você conscientemente, com o seu cérebro, escolhe o que o seu coração deseja, que é o bem, a paz, a alegria, né, de viver com o seu próximo. Outro ensinamento espiritual, que eu já venho falando nessa mesma palestra, é ação e reação. Não adianta. Plantou morango, colhe morango, plantou pimenta, colhe pimenta. Não tem, e é muita, tá, gente? Parece que o mal, assim, ele vem bem mais. Não precisa nem de adubo, ele já volta, assim, quintessenciado, né? Se a semeadura, que é através do livre-arbítrio, né, ela é livre, a colheita, né, diante da lei de causa e efeito é obrigatória. Mas tem uma frase do Emmanuel que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Todas as vezes que a lei de causa e efeito te encontrar trabalhando no bem, diz essa mesma lei que a cobrança seja adiada por tempo indeterminado. Então, eu já vi livro espírita que o homem conta, ai, perdi meu dedo mínimo, né? Perdi o dedo mínimo. E aí foi reclamar na espiritualidade, olha, perdi meu dedo. Cara, era para você ter perdido o braço. Você não sabe o que você fez antes. Então, se você está trabalhando, está tentando fazer alguma coisa, isso vai ser remediado. Eu li o livro espírita que o homem volta para o mundo espiritual com mais de 80 anos. Ele falou, não era para eu desencarnar com 60, com infarto? Aí a espiritualidade fala para ele, era para você adotar 5 filhos, você adotou 47. A gente achou injusto te tirar do meio daquela família tão amorosa que você construiu. A gente deixou você lá com saúde, usufruindo, né, do amor que você plantou. Então, assim, as coisas, elas não são a ferro e fogo. É a gente que vai construindo, vai escapando, entendeu? É meio aí. Então, esse determinismo é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, esse negócio de pensar assim, puxa, caiu um avião, saiu um homem andando. Ele não era para ter morrido num desastre de avião. Isso aconteceu na Índia, né? Não sei se vocês morreram 240 passageiros. Uma pessoa ilesa, ilesa. Aí você fala, puxa, né? Não é o dia dele, né? Mas é melhor ele não andar de avião, não, né? Vai que... Então, esse sofrimento, ele é resultado das nossas escolhas desalinhadas com o amor. Eu escolho brigar com meu filho desde o dia que ele nasceu, bater todas as portas, deixar de castigo, parará. Como é que vai ser minha vida com esse adulto quando ele se casar? Vai a mesma coisa. Desavença do começo ao fim. Então, a gente tem que, se foi assim até hoje, a partir de hoje, você vai ter uma vida diferente com esse filho, com essa nora, sabe? Você vai ser uma pessoa diferente, você vai ver como a coisa muda, né? As pessoas deixam de ser tão assustadas, né? Quando chega com a gente. Tem que pensar nisso. Então, vamos tomar cuidado, né? Com o sofrimento, parar de mimimi, falar, eu não mereço isso, desculpa, né? Talvez seja a sua visão do que está acontecendo. Eu ouço muitas histórias, as pessoas sempre conversam comigo e eu digo, sai daí, sai desse lugar, sabe? Toma um banho, passa um perfume, vai assistir um filme, sabe? Vai ouvir coisas novas, ler um livro, né? Sai daí, para de sofrer. Sabe? A gente sofre muito por coisas que a gente não tem controle. Tudo que depende do outro, isso não pode fazer parte da sua felicidade. Você pode se alegrar com a vitória de um filho, mas o fato do seu filho ser feliz não pode te influenciar diretamente. Nós temos que ter as nossas escolhas, a nossa vida, fazer a nossa vida, porque o outro vai ter a vida dele, vai viver o que ele precisa. Agora a gente pode orar por todo mundo, por todos eles, tá bom? Sempre que você estiver preocupado com alguém, faz uma oração. Então, a fé, essa fé que o Espiritismo explica para a gente, como é que a gente vive,
ela é um guia seguro e ela é um convite a essa caridade que foi ensinada por Jesus. Então, compreender o porquê, né, que você está sofrendo, por que tem tanta desigualdade, vai te dar a resignação necessária para cooperar com a evolução do planeta. Não, Marisa, não quero essa responsabilidade, não. Você é responsável por si, pela sua casa, pelo seu bairro. O nosso local de atuação é aquele microcosmo. Ninguém veio aqui para fazer grandes coisas. A gente veio para atuar ali onde a gente está. Floresça onde você está plantado. Vamos em frente. Então, o fora da caridade não há salvação passa a fazer muito sentido para nós espíritas, né? Então, a gente realmente precisa compreender que não está isolado, estamos num conjunto, mas somos responsáveis por nós. Tem uma coisa que faz muito sentido para mim, que a força de uma corrente, ela está no seu elo mais fraco. Onde é que ela vai arrebentar? No elo mais fraco, né? Então, a sua obrigação como ser humano é se fortalecer para ajudar o elo mais fraco, que às vezes é você mesmo, muitas vezes é você mesmo, tá bom? Vamos em frente. E em frente é entender isso aí. Jesus garante que não vai ficar ninguém para trás. A gente gosta muito de olhar, né, para a plantação do outro, para a hortinha do outro, e falar, nossa, esse aí está errando feio, né? Só que um dia era você errando feio daquele jeito e colhendo aquilo ali que o irmão está colhendo. Então, você ajuda principalmente sendo exemplo. Sendo, sabe, sendo essa pessoa correta, gentil, educada. Às vezes, um bom dia que você dá no seu local de trabalho e várias pessoas respondem, você fala, puxa, que bom, né? Várias pessoas me desejaram, mas você tomou a iniciativa, né? Então, o irmão que está errando, ele vai voltar para o aprisco. Quem falou isso? Jesus. Ninguém vai ficar para trás. Vou levar todo mundo. Só que o tempo é o do outro, não é o teu. Você quer que as coisas se apressem. Você olha para uma pessoa que está se drogando e fala, gente, será que não está vendo que está fazendo mal? Por que não para? Às vezes são muitas vidas até ele conseguir se libertar do vício. E se você pode ajudar, ótimo. Se a sua vida está em risco, tem outras coisas que você pode fazer. Porque primeiro você se alimenta, depois você cuida do outro. Entenderam? É assim que funciona. Amor a Deus, fé em todos os momentos, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Nós precisamos compreender que o amor ao próximo passa pelo amor que eu tenho por mim e por Deus. Porque se eu não fizer essa conexão, eu não vou ser capaz de amar o meu próximo e nem a mim mesmo. Que Jesus abençoe sua vida. Que você, em todos os momentos, se lembre que não está só, né? Não se sinta desamparado, em nenhum momento. Jesus garantiu também que vai estar conosco até o final dos tempos. Final dos tempos ainda é muita encarnação sua aí para frente. Que Jesus nos inspire e nos abençoe. Uma boa noite a todos. Obrigada. Escolar é um problema. Não, mas